ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Para 6 horas, 1 minuto, boa noite pra você na sintonia certa, boa noite pra você, Cid Soares. Buenas, tudo certo? Tudo certo, tudo em Aqui Ribas. tudo pronto, vamos começar mais um 18 horas, bem-vindos, nos dê essa carona aí, siga com a gente, porque a partir de agora, informação na medida certa pra você aqui na Mix. Começando com os destaques do programa 18 horas de hoje, o prefeito Davi Almeida anuncia para abril de 2024 a entrega do Parque Amazonino Mendes. Concursados da PM e do Corpo de Bombeiros cobram nomeação imediata. Lula inaugura no dia 5 de agosto interligação de Parintins ao Linhão de Tucuruí. Deputado estadual e ex-candidato ao Senado podem ter contas bancárias bloqueadas por calote. Seguindo na melhor programação de Manaus, juntos mais uma vez aqui no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas, conferindo os destaques do dia. Vamos juntos com você, eu, Carlos Júnior e Cid Soares até às 7 da noite. E hoje é quarta-feira, 26 de julho, ano é 2023 no ar. 18 horas. Olha, o Parque Amazonino Mendes, que terá elementos temáticos da Amazônia, elementos amazônicos, vai ser inaugurado em abril de 2024. A previsão da inauguração foi anunciada pelo prefeito Davi Almeida durante a assinatura da ordem de serviços para a construção da segunda etapa do parque, realizada na manhã desta quarta-feira, Cid. Pois é, e essa obra é licitada em 35 milhões de reais, recursos da própria prefeitura para construir cenários temáticos como rampas escaladas, escorregadores, área molhada, entre outros. O Parque Amazonino Mendes terá estruturas gigantes de animais da Amazônia com alturas de 3 a 8 metros. A repórter Odineia Araújo acompanhou a solenidade e traz agora mais informações. Odineia. A primeira etapa do Parque Amazonino Mendes, já em construção, está sendo realizada em parceria com o governo do estado e será entregue no aniversário da cidade de Manaus, no dia 24 de outubro, com 1 quilômetro de extensão, incluindo desde quiosques gourmet, playground, quadras esportivas, pista de caminhada, ciclovia, estacionamentos, academia ao ar livre, espaço multiuso e playpad. Na primeira etapa do parque, também será construído um residencial. A assinatura para a segunda etapa da construção do Parque Amazonino Mendes aconteceu no canteiro de obras entre as avenidas Isaías Vieira Alves e Olívia de Menezes Vieira Alves, na confluência dos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, entre as zonas norte e leste de Manaus. O prefeito Davi Almeida disse que o parque, que antes ia se chamar Gigantes da Amazônia, agora receberá o nome de Governador Amazonino Mendes, pela transformação que o ex-governador fez em todo o estado. Aqui vai ser Governador Amazonino Mendes. No Viver Melhor nós vamos inaugurar uma UBS, a maior UBS de Manaus, que é Prefeito Amazonino Mendes. Então, duas grandes homenagens que a prefeitura presta a um dos maiores políticos, acredito que o maior político pós-revolução da história do nosso estado. Com a construção desse espaço, nós mudamos o eixo turístico da cidade. Lá atrás, uma praia, uma ponta de rio, o próprio amazonino, ele sonhou e construiu a Ponta Negra. A segunda etapa da obra, orçada em 35 milhões de reais, será toda com recursos da Prefeitura de Manaus. A ordem de serviço, assinada nesta quarta-feira, é para a construção da parte de entretenimento do Parque Amazonino Mendes. São os elementos artísticos e cênicos que representam a fauna amazônica. De acordo com o prefeito Davi Almeida, este será o maior parque urbano da região norte. São 134 mil metros quadrados que vão permitir maior interação entre a família. E os pais, com a sua super proteção, vão poder estar aqui com seus filhos, brincando, participando do maior parque temático
do norte, acho que do norte e nordeste do Brasil, com 134 mil metros quadrados. Uma área de lazer e entretenimento que vai transformar a vida das pessoas na Zona Leste, à minha direita, e na Zona Norte, à minha esquerda. Dia 24 de outubro, nós vamos voltar aqui para inaugurar essa primeira etapa. No ano que vem, a gente entrega o residencial. Acredito que até maio do ano que vem, o residencial. E muito provavelmente, em abril do ano que vem, nós estejamos entregando todo o parque para a população aqui da Zona Norte e da Zona Leste de Manaus. Nos cenários, será possível encontrar estruturas gigantes de animais da Amazônia com alturas de 3 a 8 metros, jacarés, pirarucu e iguana, entre outras figuras ligadas à floresta, que serão manuseadas como brinquedos lúdicos para os pequenos e elementos interativos para os adultos. A previsão é que a construção de todo o cenário interativo temático do Parque Amazoniano Mendes dure 1 ano. Também serão construídas rampas de escaladas, escorregadores, área molhada, entre outros. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 7 minutos, ainda falando aí sobre, essa obra aí que o prefeito, o Parque Amazoniano Mendes, Davi Almeida, está inaugurando aí. Eu tive acesso à maquete, vi o projeto, bastante interessante. O parque realmente é espetacular. Será um grande ganho para Manaus, com certeza, e principalmente as crianças, hein? As crianças vão adorar. Existe um em Boa Vista, inclusive, com essa mesma temática e é lindo, é um grande parque. O Parque de Manaus, inclusive, é ainda maior, e mais bonito. Parabéns aí mais uma vez ao prefeito Davi Almeida por essa obra em homenagem a Amazoniano Mendes. 18 horas. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Parintins no dia 5 de agosto para inaugurar a interligação do município ao Linhão de Tucuruí e a Infovia 01, que traz internet banda larga através de cabo de fibra óptica. A informação foi, inclusive, confirmada pelo prefeito de Parintins, o Bi Garcia, Cid. Lula volta à Ilha Tupinambaraná após 20 anos. A última vez que ele viajou a Parintins foi em 2013 para assistir o Festival Folclórico. Lula irá acompanhado da primeira dama, a dona Janja, ministros do governador Wilson Lima, senadores e deputados federais. Desde 15 de junho, Parintins passou a fazer parte do Sistema Interligado Nacional com a interligação. A cidade deixa de ter problemas com racionamentos e instabilidades no fornecimento de energia elétrica. Além do Linhão de Tucuruí e da Infovia 01, o presidente participa do lançamento do programa de descarbonização da Amazônia e também do novo Luz para Todos. 18 horas. Olha lá, em 6 horas e 9 minutos, você no melhor mix do Brasil, o registro de 3 surtos de meningite meningocócica tipo C em 2022 na capital paulista e o crescimento recente de casos e óbitos pela doença em outras localidades do Brasil acende aí o pisca-alerta sobre a necessidade de ampliar a cobertura vacinal contra a doença em si. Pois é, aqui em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando a campanha de vacinação, ofertando a vacina meningocócica para crianças de até 10 anos, 11 meses e 29 dias. E para trabalhadores da área da saúde, até a próxima segunda-feira, dia 31 de julho, como explica a repórter Nathalie Moraes. Devido à baixa cobertura vacinal registrada em todo o Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde está ofertando a vacina meningocócica para crianças de até 10 anos de idade e trabalhadores da área da saúde. O imunizante teve a oferta ampliada até a próxima segunda-feira, dia 31 de julho, e está disponível em 171 salas de vacinação gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. A meningite é uma inflamação das meninges, que são as 3 membranas que envolvem o cérebro, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central.
A meningite é causada principalmente por bactérias ou vírus, mas raramente pode ser provocada por fungos ou pelo bacilo de Koch, o causador da tuberculose. Em princípio, pessoas de qualquer idade podem contrair a meningite, mas as crianças menores de 5 anos são as mais atingidas. E a vacina é a principal arma contra a doença, como explica o infectologista Marcelo Derrer. Quando a gente fala de meningite, a gente pensa normalmente nas meningites bacterianas, que são as meningites mais graves, mais rápidas e que podem levar a óbito. O que circula mais no Brasil é o meningo C e o meningo B. E, pensando nessa circulação, nós temos a vacina a ser utilizada na rede pública, a meningo C, que pode e deve ser usada. A vacina meningocócica C protege contra a doença meningocócica, que apresenta alta gravidade e letalidade, em especial às crianças. Por isso, o principal foco da campanha de imunização são crianças de até 10 anos e trabalhadores da saúde, como alerta o chefe de imunização da Censa, Adamor Cavalcante. Então, fica aqui o alerta aos pais ou responsáveis por crianças até 10 anos. Verifiquem a caderneta de vacina de seus filhos, de suas crianças, e aos trabalhadores de saúde, tanto da rede pública e da rede privada, procurem uma sala de vacina para atualizar a sua situação vacinal e também receber a vacina meningocócica C. A maneira mais segura e eficaz contra a meningite é a vacinação. Manaus tem atualmente 56.618 trabalhadores na área da saúde, segundo dados da Censa. A meta de cobertura vacinal prescrita pelo Ministério da Saúde é de 95%. O imunizante é ofertado no calendário nacional de vacinação em esquema primário de 2 doses, aos 3 e aos 5 meses de vida, com uma dose de reforço, preferencialmente aos 12 meses. Crianças que tenham perdido a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas podem ser vacinadas até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 12 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia no ar para você até às 7 da noite, o programa 18 horas. E olha só, hein? Um homem de 27 anos foi preso em Manaus, acusado de usar o dispositivo Chapolin para furtar aí objetos de carros. O delegado que investiga o caso afirmou que o suspeito, inclusive, prioriza veículos de alto padrão. E o repórter André Meirelles está aqui nos nossos estúdios, ao vivo em cores, e tem mais detalhes aí. Boa noite, André. Então, esse sujeito aí que atuava, usava um Chapolin, nem... Não conheço, mas... O que é o Chapolin? É, que é boa, né? Começa por aí, explica o que é isso. Olha, muito boa noite, Cid, Carlão, todos que nos acompanham. O Chapolin é um dispositivo eletrônico que impede o acionamento da trava no momento em que a pessoa tenta trancar ali o veículo, né? Sim. E isso aconteceu ali no estacionamento de um shopping aqui na zona centro-sul de Manaus. E esse suspeito é o Leandro Bezerra da Silva, ele tem 27 anos. Ele é apontado como o autor de furto qualificado a esse veículo que estava estacionado ali nesse estacionamento. Ele usou então esse dispositivo conhecido aí como Chapolin, né? Muita gente ainda não conhece, então é esse material aí que impede da pessoa antes do travar. cara travar, ele dá o Chapolin. Exatamente. E o carro não trava. Já ele fica acionado ali, ele já observa quem... Ali, então, o criminoso fica observando ali a próxima vítima. Então, a pessoa chega ali para estacionar o carro e antes da pessoa descer já está acionado o Chapolin aí, que quando a pessoa pensa que trancou o carro, mantém ali o veículo ainda sem a trava ali no local. Então, foi isso que ele fez e, de acordo então com o delegado Adriano Félix, do 22º Distrito Integrado de Polícia, no dia do crime, o Leandro aí, que é o suspeito, foi ao shopping, isso aí acompanhado de seus familiares. Ele estava dirigindo Volkswagen e permaneceu no estacionamento do local, enquanto os demais entraram no estabelecimento. E eles observaram o momento em que um veículo Toyota, o Hilux, né, chegou ali no local. E conforme o delegado, foi possível identificar o autor a partir do veículo no qual ele estava dirigindo no momento em que entrou no estacionamento do shopping. Antes da gente ouvir aqui o delegado, eu faço aqui uma observação que é importante
lembrar assim, né, como é que esse suspeita de ter cometido esse crime, ele tentou fazer isso num shopping, sabendo que tem todas as câmeras de segurança, na verdade, Cid Carlão? É verdade. Então o delegado Adriano Félix, ele traz esses detalhes pra gente. Vamos ouvir o delegado. Ontem, por volta de meio-dia, nós conseguimos efetuar a prisão do nacional Leandro Bezerra da Silva, indivíduo esse responsável por praticar delitos de furto qualificado com dispositivo Chapolin em alguns shoppings da cidade. Durante a investigação, que se iniciou no dia 21, nós tomamos conhecimento que esse indivíduo havia praticado um furto no veículo Hilux e desse furto ele conseguiu levar uma pistola 9mm da vítima. Foi através dessa notificação que nós conseguimos acessar as câmeras de vigilância no shopping da cidade e chegar até o conhecimento, e chegar até esse suspeito. E ontem conseguimos efetuar a prisão no bairro São José. O mesmo responderá pela posse ou porte ilegal de arma de fogo, né? Vai ser ouvido também no inquérito policial que tramita aqui no 22º DIP o furto qualificado mediante o dispositivo eletrônico Chapolin e será encaminhado ainda hoje para a audiência de custódia. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu aí o delegado Adriano Félix, que é o titular do 22º DIP. Obrigado pela participação dele. E esse homem, né, foi preso aí, né? Foi preso por ter cometido esse crime. A polícia também orienta que a população deve ficar atenta ao desembarcar os veículos, né? Toda a cautela é necessária. No momento em que vai sair ali do seu carro, é preciso conferir se de fato as portas do veículo foram fechadas ou se o alarme de segurança foi acionado, né? Então essa pessoa, né, que foi vítima aí, normalmente achou que teria travado o carro e acabou não travando. Então é importante só lá checar, conferir. né? Só checar, exatamente. Cid Carlão. Valeu, querido. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A sua Caixa Econômica Federal começa a pagar amanhã. Amanhã é quinta-feira. 12,7 bilhões de reais no lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, em 2022. Serão beneficiados trabalhadores que possuíam contas de FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2022 e vão receber esse crédito, olha só, proporcional ao saldo existente naquela data. Que legal, hein? Boa. Pode ser que a gente dê uma raspada no caixa, tem alguma coisa. E para falar mais sobre esse pagamento, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Então, quantos trabalhadores vão receber esse dinheiro extra? Será que a gente está no meio disso, cara? Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cid Soares, meu querido, o governo federal espera que 82 milhões de trabalhadores que têm ou que tiveram a carteira assinada até o fim do ano passado recebam um tiquinho aí dos 12 bilhões, 700 milhões de FGTS. Esse dinheiro aí é referente ao lucro que é resultante dos investimentos feitos pela Caixa com o dinheiro dos trabalhadores. E agora esse saldo está sendo repartido com todos. Isso conforme o valor que cada trabalhador tem ou tinha na conta, igual como o Carlão falou. Ou seja, vai receber mais quem tem mais depositado e vai receber menos quem tem menos dinheiro depositado do FGTS. Mas olha, Cid, eu tô indo aqui porque você me lembrou aquele programa do Banco Central, lembra que diz que era o dinheiro escondido, dinheiro guardado, sei lá, de contas remanescentes, né, que se acabaram. Inclusive você Carlão, ficou cheio de esperanças, né? Fiquei, eu recebi R$10, eu falei. Eu recebi R$10. Olha aí. Eu não sei se esse é o valor. Eu tô assim, meio velhaco com relação a esses programas aí que diz que a maior expectativa é 12, 15, 20 bilhões, quando dá fé, R$10 na conta. Que absurdo, muito injusto. Agora, gente, os valores começam a cair na conta do FGTS a partir de amanhã. Mas, Cid, é uma grana que vai ficar indisponível aí para sacar, viu? Só pode sacar quem for demitido sem justa causa, quem vai comprar imóvel, quem precisa fazer tratamento de doença crônica, enfim, aquelas mesmas regras aí de sempre do saque do FGTS. Mas saldo do FGTS, só isso. Isso, é saldo, não é dinheiro para sacar, né? Perfeito. Agora, quem tiver interessado em saber se recebeu, quanto recebeu aí, tem que fazer o seguinte, aí vem a parte complicada. Instalar no celular o aplicativo FGTS, vai lá no Google Store, lá no Apple Store,
FGTS, que é um aplicativo da Caixa, e fazer o cadastro. Quem não tem o cadastro, vai instalar pela primeira vez, tem que fazer isso aí. Instalar o aplicativo e preencher um cadastro novo. Colocar o nome, data de nascimento, e-mail, telefone, CEP, vários dados ali que estão nas lacunas. Ali tem um formulário que precisa ser preenchido. Aí a Caixa vai enviar um código de SMS para o teu celular, para confirmar o número, na existência do número, e depois vai enviar um e-mail para confirmar o cadastro. Confirmar a existência do e-mail e a finalização do cadastro. Agora, Cid, Carlão, eu fiz isso aí. Tô doido para saber quanto é que eu vou receber. Apesar que eu tô velhaco, né? Mas eu quero saber quanto eu vou receber. Tá escaldado. Eu fiz aqui, já. ó. Se você escaldado, eu fiz aqui. Quem tá me acompanhando aqui no YouTube, eu tô mostrando aqui, ó. Olha o que deu. Deu erro, cara. Eu tô a tarde inteira tentando. Vai naquele meu Gov não abre, não? Não abre, é só pelo aplicativo. Fiz tudo o que eles pediram lá. O que o governo disse que era para fazer, eu fiz. Aí, desculpe, não foi possível atender a sua solicitação no momento, tente novamente em alguns instantes. Aí eu entrei em contato com a assessoria da Caixa, que disse que é o número muito grande de acessos do aplicativo, por isso que tá dando errado, enfim. É a mesma conversa. Então a gente tem um prazo até o fim do mês para verificar. O que eu tô dizendo aqui, que deve ter muita gente passando pela mesma coisa, que tentou, instalou o aplicativo, fez tudinho, mas na hora de consultar não deu em nada, mas a gente espera que essa situação tecnológica aí possa ser resolvida. Mas é interessante, Cid, Carlão, que o governo segue promovendo uma agenda positiva, enquanto o Congresso Nacional está de recesso. A gente falou isso ao longo do mês, né, que desde o recesso do Congresso, o governo vem se mobilizando aí, tentando fazer essa agenda para melhorar a popularidade do presidente Lula. Além desse anúncio de PLR do FGTS, digamos assim, que é industriário, vai entender o que eu estou falando, que é a participação nos lucros e resultados, né? O governo também anunciou que vai pendurar a conta de quem está devendo Minha Casa Minha Vida. Ou seja, quem não está conseguindo pagar as prestações vai poder pedir que a Caixa pause as cobranças, para que a família tenha fôlego financeiro e consiga retomar os pagamentos nos próximos meses. Boa. Aquele ditado, né? Devo, não nego, pago quando puder. Então, é uma agenda populista em andamento, viu, Carlão e Cid? E o governo está comemorando hoje, está soltando foguete aí, porque a agência de classificação de risco, a Fitch, elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB. Isso é muito importante para atrair novos investimentos, gerar mais empregos, né? O país havia sido rebaixado em 2018, na época de Temer, por causa da crise econômica e política. Cid, Carlão. Ei, Cadu, olha só, o que aconteceu por aí que evacuaram o prédio do Ministério do Vice-Presidente Geraldo Alckmin? O que houve? Foi ameaça de bomba, mas alarme falso, viu, Carlão? Hoje, por volta das 11 da manhã, a Polícia Militar foi acionada pela segurança interna do prédio do Ministério da Indústria e Comércio, que é um dos primeiros edifícios ali da esplanada, né, em frente à Catedral de Brasília. Na parte de trás do prédio, os seguranças encontraram uma mochila fechada com um livro da Constituição em cima e um bilhete. E aí desconfiaram, né? E a PM foi acionada, os policiais ficaram cabreiros também, mandaram evacuar o prédio e fechar o perímetro. E aí o grupamento antibomba da Polícia Federal foi acionada. E foi instalado um protocolo de segurança. Usaram até robô aí para investigar a mochila, mas aí depois de algumas horas de interdição do trânsito, interdição do prédio, interdição dos trabalhos, né? Descartaram essa ameaça de bomba. Só havia roupas mesmo dentro dessa mochila. O ministro Geraldo Alckmin não estava no prédio quando tudo começou. Ele estava em um evento no Palácio do Planalto e ficou sabendo dessa suspeita de bomba pelos assessores. Mas agora tudo voltou ao normal. Cadu, não quero perder a piada, mas não sei nem se é apropriado. Não era macumba, não, né, Cadu? Seria diferente, né? Seria diferente. Teria um ebó aquela coisa toda, mas eu fico pensando, o cara deixar a roupa com o livro da Constituição estranho, não faz o menor sentido, né? É meio estranho essa situação. Mas, enfim, a intenção foi tumultuar mesmo, né? Tumultuar. Vamos passar para cá. Olha, o Ministério das Minas e Energia criou um grupo de trabalho para analisar a situação crítica da Amazonas Energia. O que se pode esperar dessa iniciativa, meu querido Carlos Eduardo Matos? Cid, o Ministério de Minas e Energia está de olho
na Amazonas Energia. Saiu no Diário Oficial da União a criação de um grupo de trabalho que vai analisar a concessão da Amazonas Energia e da Light, do Rio de Janeiro, que também está se afundando em uma crise. Esse grupo de trabalho é de natureza consultiva, ou seja, não tem poder de indiciar, de sancionar ou de punir. A intenção é saber se essas empresas ainda são capazes de prestar o serviço de distribuição de energia elétrica para a população, no caso, Amazonas Energia para a população de Manaus e do interior. Esse grupo tem prazo aí de 90 dias para apresentar um relatório sobre a saúde da concessão para a Amazonas Energia, se ela ainda é viável, se ela ainda é sustentável, se a empresa tem fôlego e também estrutura técnica para seguir em frente, ou se o governo vai ter que encerrar o contrato. A gente sabe que a situação da Amazonas Energia não é nada boa, ela vem enfrentando uma crise política, financeira, institucional, principalmente após esse caso aí dos medidores aéreos, né? Corre o risco, inclusive, de perder a concessão se não indicar um acionista que possa bancar as dívidas. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, está em cima do lance e deu mais de 90 dias para que a empresa anuncie o novo acionista. E a Amazonas Energia disse que tem um interessado sim, mas está finalizando essas negociações. Então, o cerco está se fechando para a Amazonas Energia. Então, vamos aguardar qual vai ser o resultado desse grupo de trabalho. Tem 90 dias aí, a gente já falou que a ANEEL deu 90 dias para que a Amazonas Energia se pronuncie, apresente afinal o cara que vai pagar as contas dessa empresa. Volto com vocês, Cid Carlão. Valeu, querido. Valeu, Cadu. Até amanhã, então. Boa noite pra você aí. Brasília. Abraço, gente. Abraço. Valeu. 6h26, você no melhor mix do Brasil, no ar, 18 horas. 18 horas. Olha só, o Ministério Público Federal reforça a atuação na Amazônia com posse de 35 novos procuradores no próximo dia 31. Esses novos procuradores vão atuar exclusivamente na região da Amazônia Legal. 70% da estrutura do Ministério Público Federal se concentra entre o sul de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o norte, o nordeste e o centro-oeste do país têm apenas 30% dos procuradores. Um verdadeiro abandono. Os detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Os novos postos preenchidos via concurso público fazem parte da reestruturação promovida pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o Ministério Público Federal seja mais presente em áreas afastadas, como a Amazônia Legal. Em entrevista concedida ao site Conjur, em dezembro do ano passado, o Procurador-Geral falou da reestruturação e disse que o MPF precisa criar mecanismos para que mais procuradores atuem na Amazônia e para que o órgão possa combater devidamente o crime organizado, os crimes ambientais e os ataques a povos originários. Ainda conforme Augusto Aras, a reestruturação do Ministério Público Federal será em todo o Brasil, uma vez que o órgão tem 70% de toda a sua estrutura pessoal e material entre o sul de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o norte, o nordeste e o centro-oeste do país têm apenas 30% dos procuradores, o que na avaliação do PGR é um verdadeiro abandono. A reestruturação foi feita com a criação de concursos públicos e com atrativos para incentivar o deslocamento de procuradores a locais com menor presença do MPF. Ainda conforme a Procuradoria-Geral da República, há mais de 40 anos as gratificações são as mesmas. Daí o motivo de ninguém querer vir para a Amazônia, por exemplo, principalmente para as regiões de fronteira. Por isso, foram feitos concursos públicos para prover o maior número de vagas possíveis para o norte, o nordeste e o centro-oeste. No próximo dia 31, o Ministério Público Federal vai empossar 35 novos procuradores para que atuem exclusivamente na Amazônia Legal. O 18 Horas tentou ouvir o Ministério Público Federal aqui no Amazonas para saber sobre a expectativa da entrada desses novos procuradores, mas até o fechamento desta edição, eles não enviaram resposta. Em 27 de junho, outros 20 integrantes do MPF foram designados para atuar em ofícios socioambientais vinculados às câmaras de meio ambiente e patrimônio cultural e de populações indígenas e comunidades tradicionais. Odineia Araújo para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h29. Você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho você confere aqui no programa que a Amazonas teve o segundo maior crescimento no número de motociclistas no país nos últimos 10 anos. Esse é o nosso assunto já em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir então a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já quinta-feira, Cid, já começando o final de semana praticamente aí. Exatamente. É contigo, Cid. Previsão do tempo. Bom, de acordo com o Climatempo, amanhã a temperatura varia entre 23 graus na mínima e 36 na máxima. Olha esse absurdo, né? Então, nós teremos aí a umidade relativa do ar chegando a uma máxima de 88%, muito baixa também. Possibilidade de chuva, 0%. 0%. Eu nunca falei isso aqui. Quer dizer que não vai chover. Diz o Climatempo que não. É seguro que não chova amanhã. Sim, exatamente. 6h31. Olha só, o nível do Rio Negro baixou mais 3 centímetros de ontem para hoje, deixando a marca no Porto de Manaus em 27 metros e 11 centímetros acima do nível do mar. Olha só, Cid, você com certeza já deve ter ouvido a frase: ser avô é ser pai 2 vezes. Já? Mas muito. É pouco. E ser avó, é claro, é ser mãe 2 vezes. O ditado pegou porque muitos vovôs e vovós são aí, né, estão conectados com os netos que se veem revivendo a criação dos filhos ou fazendo tudo completamente diferente, ao contrário do que faziam. Afinal, o amor de avô e de avó, né, é único, né, Cid? Eu vou aproveitar um ensejo para mandar um beijo para Karine Leão, vovozinha nova aí, que deve estar fazendo exatamente isso. Hoje é o dia 26 de julho, celebrado aí o Dia dos Avós. A inspiração do dia se deu com Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria, consequentemente avós de Jesus. Assim foi instituído o dia 26 de julho como dia para lembrar e mimar quem tanto cuida da gente, os avós. Para quem pensa aí que o papel dos avós é só mimar, está realmente enganado. A participação deles na criação dos netos, assim como o convívio com eles, pode ser muito benéfico para todos os lados, e isso com certeza. A participação dos avós é de extrema importância. A repórter Nathalie Moraes conversou com alguns psicólogos e fala pra gente, a partir de agora, sobre os benefícios dos convívios com os avós para os pequenos. Hoje, Cid, é dia dos avós, se você não está sabendo, não é isso? Eu acabei de falar. Legal. Com Nathalie Moraes, os detalhes. Enquanto alguns podem conviver de perto, outros não têm a mesma oportunidade. Comemorar o Dia dos Avós neste dia 26 de julho pode ser sinônimo de diversão para uns e saudade para outros. Seja eles conservadores ou descolados, zelosos ou aventureiros, jovens ou mais velhos, cada um tem seu jeitinho e, além do amor recíproco, merecem respeito. Dizem que os avós são como os pais, só que com muito mais açúcar. Eles não têm a preocupação em seguir horários, eles têm mais tempo para brincar, ensinar e aprender diante da diferença de idade. Para a psicóloga Marcele Gama, são essas singularidades que fazem a relação com os netos serem excepcionais, únicas e eternamente lembradas. Essa relação é de grande importância para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Esse convívio intergeracional possibilita aos pequenos o contato com gerações bastante diferentes, incentivando a empatia e respeito com aqueles que já conheceram o mundo antes deles. Para os avós, os netos são reguladores emocionais. Afinal, eles podem se sentir mais felizes com a presença e interação dos netos. Ter os netos como rede de apoio emocional é uma constante fonte de interação química de neurotransmissores essenciais para o bem-estar e para a saúde mental. Os netos estimulam a vitalidade dos avós e ajudam a prevenir de transtornos mentais como depressão e ansiedade. Os benefícios para os netos são vastos, desde memórias afetivas de momentos gostosos, presença em momentos importantes e mimos, além do aumento do repertório da criança por se beneficiar de experiências mais naturais e com menos tecnologia. A
A relação entre jovens e idosos é capaz de fortalecer vínculos e possui inúmeros benefícios, como explica a psicóloga Deise Bringel. Com o aumento da expectativa de vida das pessoas, em muitos casos os avós se tornaram fundamentais aos cuidados aí das nossas crianças e adolescentes, em especial em famílias com pais divorciados ou com pai ou mãe solo. Essas figuras se tornaram fundamentais, além da inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho. Não é à toa que eles ganharam até um dia especialmente dedicados a eles, que é hoje o dia 26 de julho, onde a gente celebra o Dia dos Avós. A participação deles na vida dos netos não está apenas de convivente, também traz benefícios, principalmente no campo da saúde mental. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa é que o número de pessoas com 65 anos ou mais triplique nos próximos anos, chegando a 58,2 milhões em 2060. Por isso, a reflexão sobre o envelhecimento e valorização do diálogo entre diferentes idades são temas tão relevantes que devem ser abordados para a construção de uma sociedade mais respeitosa e, principalmente, mais tolerante. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Olha, o estado do Amazonas enfrenta uma grave crise na segurança pública e o Amazonas é o terceiro estado mais violento do país. A falta de policiamento nas ruas e o crime organizado e as facções criminosas tomam conta dos bairros e mais recentemente até do centro da cidade, Cid. Pois é, enquanto isso aí os aprovados nos concursos da área de segurança pública aguardam convocação sem previsão por parte do governo do estado e de forma pacífica. As comissões dos aprovados da PM e Corpo de Bombeiros vêm realizando ações e buscam apoio da população. É isso aí, o efetivo da PM e do Corpo de Bombeiros não atende à demanda. E para falar sobre esse assunto, um assunto delicado e de extrema importância, nós vamos conversar agora com o Thiago Dauzani, um dos aprovados, olha só, nos concursos da Polícia e Militar e Corpo de Bombeiros. Boa noite, seja bem-vindo aí ao programa 18 Horas. Thiago Dauzani, como é que é? Você foi aprovado nos concursos aí, é isso? Você é um aprovado. Boa noite. Isso, boa noite, querido. Eu fui aprovado no concurso do CFO, que é o curso de formação de oficiais, do Bombeiro e da PM também. Mas estamos lutando aqui pelo pessoal de praças, sim, da PM, dos bombeiros e oficiais da saúde também. Tiago, e o que o governo do estado está alegando para não chamar os aprovados, uma vez que o estado enfrenta aí uma grave crise de segurança e com certeza está precisando de um efetivo bem maior do que está aí, né? Essa situação, Carlão, já vem há muito tempo no nosso estado. Estamos em terceiro colocado. A terceira colocação é por conta justamente da falta da realização de concursos públicos, que tem mais de uma década, tanto para a Polícia Militar quanto para os bombeiros. Olha só, já tem desde 2003, são 20 anos sem concurso para o CFO dos bombeiros, são 12 anos sem concurso para a PM, e isso acontece no nosso estado, que reflete nessa terceira colocação. Por outro ponto, estados como São Paulo são é o menos violento, o estado de São Paulo, nesse ranking que a gente está no terceiro pior colocado. E o estado de São Paulo todo ano tem concurso da PM, todo ano tem concurso dos bombeiros e eles chamam imediatamente, o que não acontece no nosso estado. Tiago, quantas pessoas, além de você, claro, estão esperando esse chamado aqui no Amazonas? Dentre oficiais, soldados e oficiais de saúde, Cid, somos mais de 6 mil aprovados. Pessoas que investiram cerca de 5 mil reais cada uma nesse sonho. E depois de aprovados, tem pessoas que já mudaram dos seus estados, deixaram seus empregos, trouxeram família aguardando o chamamento e até agora não aconteceu, depois de 7 meses de homologação do concurso. E como é que está essa relação de vocês com os representantes do governo? Vocês têm tido algum tipo de diálogo? Tem um retorno? Tem um feedback desse pessoal? Como é essa situação? Vocês vão ficar, né? Complicado mesmo. Carlão,
Há mais de 2 meses fomos, conversamos na Lean, falamos na tribuna, mesmo assim não houve uma sensibilização do governador em nos responder e por isso procuramos os senhores aqui também, justo para dar uma força aí, ver se sensibiliza o nosso chefe do executivo. Pois é, você tem dado aí do déficit do efetivo, tanto da PM quanto do Corpo de Bombeiros aqui no Amazonas? Sim. Olha só, a PM ela atua hoje em dia, na lei há a previsão de que deveriam haver 15 mil PMs. Hoje atuam com pouco mais de 50%. O déficit é de 48%, aproximadamente 7.500, quando deveriam haver 15 mil. Cid, nos bombeiros é pior ainda. Deveriam haver 4.400, só se atuam com 1.100. 25% só. O que esses guerreiros fazem hoje em dia é milagre, porque o efetivo está demasiadamente defasado. Difícil, viu, meu irmão? Difícil mesmo. Bom, diante dessa demora aí para chamar os aprovados, o que vocês pretendem fazer a partir de agora? Quais são os próximos passos? Os próximos passos são aguardar durante essa semana um posicionamento do governo. Continuamos pedindo, vamos continuar as manifestações, pedimos o apoio da população também para demonstrar essa insegurança que a gente vem passando no nosso estado, para que a gente saia dessa situação vergonhosa de ser o terceiro estado mais violento do nosso país e que a Polícia Militar e os bombeiros recebam o devido valor que merecem. Nós estamos torcendo aqui, inclusive nós estamos falando sobre esse assunto há muito tempo aqui no programa, né? Você mesmo acompanhou, você mesmo, Thiago, falou que tem acompanhado essa discussão aqui. Eu gostaria que nós conversamos com você agora, agradecer a sua participação e as suas considerações finais aí para a gente encerrar essa entrevista, meu querido. As considerações são de pedir ao governador, por favor, se sensibilize com a nossa situação. Veja que tem gente que veio de fora, gente que sonhou, investiu dinheiro, tempo, desde 2021 fazendo esse concurso e agora, após 7 meses de homologação, não ocorreu uma convocação, sequer o lançamento de um cronograma. Tenha um pouco de respeito com os aprovados no concurso e cumpra a responsabilidade de chamar. Afinal de contas, quando se faz um concurso é porque existe previsão orçamentária para tanto. Valeu, então. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Conversamos com o Thiago Douzani, que é um dos aprovados nos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, até um abraço. Obrigado. 6h42, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, daqui a pouquinho você confere que uma deputada e um ex-candidato ao Senado podem ter as contas bancárias bloqueadas por dar calote. Esse é o nosso assunto em instantes, você confere já aqui no 18 horas. 18 horas. Enquanto a gente confere agora a previsão do tempo e temperatura para esta noite é com o Cid Soares. Alô, Cid. Previsão do tempo. Olha, na madrugada o tempo vai ficar instável, né? Agora a temperatura cai para 23 graus, o que a gente espera realmente aconteça. Uma noite mais tranquila. Possibilidade de chuva, tá? 90%, 5 milímetros de água e a umidade relativa do ar com apenas 82%. É o que temos para hoje. Também agora são 6h43 e chegou a hora de nós conversarmos com ela, que traz as últimas dos bastidores da política amazonense. Ela que está chegando em Manaus. Boa noite, Cíntia Blink. Então, olha só, a deputada estadual Débora Menezes e seu pai, Coronel Menezes, que foi inclusive candidato ao Senado na eleição passada, podem ter as contas bancárias bloqueadas. Qual é o motivo, Blink? Conta pra gente. Oi, Carlão, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. Seguinte, eles podem sim ter as contas bloqueadas, de acordo com o que rodou aí nos portais de notícia, porque houve um processo movido pelo presidente do Movimento Conservador Amazonas, que é o Sérgio Kruck, e eles perderam, portanto, deveriam pagar danos morais. Esse pagamento não foi realizado, daí se fala que é possível que eles tenham as contas bancárias bloqueadas. Mas eu conversei com a assessoria do Coronel Menezes, que deu um trabalho aí pro senador Omar Aziz se candidatar, né? Ficou quase ele sendo ali o vencedor.
Mas ele está sem mandato algum e está naquela disputa entre ele e Alberto Neto dentro do PL. Alberto Neto, que é deputado federal. E aí, o que a assessoria informou foi que nessa ação, Coronel Menezes não foi condenado. Na verdade, ele foi absolvido. E a deputada Débora Menezes, essa sim, deve se manifestar sobre o caso, que é resultado de um problema da eleição de 2022. O portal que publicou a notícia sobre o Coronel Menezes vai ser processado por publicar fake news, de acordo com a assessoria de Coronel Menezes, falou ali com a gente. Cid, Carlão. E Blink, procede a informação de que uma ação judicial tenta impedir ponto facultativo no governo do Amazonas e no Tribunal de Justiça nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, é isso mesmo? É isso mesmo, tá rolando aí uma ação judicial para impedir esse ponto facultativo, como você falou, tanto no governo do Amazonas quanto no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Certo. Isso durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol. Quem entrou com essa ação foi o promotor de justiça do Amazonas, Wesley Machado Alves. Ele entrou como cidadão comum e tem a assinatura ali do advogado Carlos Santiago. Eu perguntei para Carlos Santiago, que é o presidente do Comitê de Combate à Corrupção, se eles fizeram algo parecido durante a última Copa de Futebol masculino. Ele está digitando. Assim que ele me mandar algo, eu atualizo a gente aqui. Faz tempo que eu perguntei e ele continua digitando, mas não me mandou. O Wesley fala o seguinte, que o ponto facultativo, milhares de servidores vão deixar de trabalhar, de prestar serviço público, de jurisdição, de polícia judiciária, de apuração de crimes, de educação, de saúde e outros, por causa de um jogo de futebol. Vamos só lembrar que a prefeitura mudou os horários, enfim, todo mundo alterou ali os horários para que os jogos pudessem sim ser prestigiados, como a gente costuma ver quando não é o jogo feminino, né? Quando é o jogo masculino que acontece. Vamos lembrar, ele fala que é um jogo de futebol, mas existe toda uma comoção. Quando é o jogo masculino, por exemplo, tá representando o Brasil, tem uma importância tudo isso. Por que no feminino faz-se essa diferença? O que acontece que esse aqui é só um jogo? Estou esperando a resposta, doutor Carlos Santiago. Quando o senhor mandar, eu atualizo aqui. É isso, Cid, Carlão. Cíntia, olha só, a gente está vendo, estamos vendo que está rolando, está acontecendo uma treta nas redes sociais entre o deputado André Janones e o ex-prefeito de Manaus, que é o Arthur Virgílio Neto. O que rolou entre os dois que você pode já ir adiantando aí pra gente? O que está acontecendo nessa treta aí, Cíntia? Menino, abriram o Twitter, né? E aí começaram a digitar lá e aí temos treta. Basicamente é isso. Arthur Neto publicou, ele tem feito vários posicionamentos ali, dizendo, fazendo uma oposição ao presidente Lula. E na última vez ele postou sugerindo que o Lula estava colocando a culpa no ex-presidente Jair Bolsonaro de ter algum tipo de envolvimento na morte de Marielle Franco. Eu li isso. Foi. Daí o que acontece? André Janones viu isso, deputado federal, e foi lá responder. Só que ele respondeu num tom que, olha, Arthur com certeza pensou que podia ter ficado sem essa, sabe? Ele falou assim, que Arthur Neto está num ostracismo, ele busca, de alguma forma, ter relevância quando comenta sobre Lula e que ele está, aspas dele, tá, gente? Cagando pelos dedos. E que ele deveria se preocupar em explicar o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues, que aconteceu em 2019. A gente sabe que esse assunto costuma deixar Arthur Neto bem chateado, né? Então, Janones foi ali na ferida. Na ferida, tocou. Exatamente. E aí não teve resposta, viu? Parou ali. Gente, o Carlos Santiago respondeu aqui. Ele respondeu agora, por isso que eu tô... Sim. Aproveita aí o ensejo. Ele disse que a peça jurídica questiona os pontos facultativos em benefício a funcionários públicos, em especial do Poder Judiciário, destacando que trabalhadores da iniciativa privada não possuem esses benefícios. Nunca possuíram, né? Mas a gente sabe que culturalmente acontece. O Brasil para quando há uma Copa. Lembrando que o Poder Judiciário, no período do Boi Bumbá, passou 2 dias com ponto facultativo numa festa que acontece no interior do estado, no período noturno. E aí, teve alguma ação nesse momento também, para impedir a festa de Parintins? Enfim, mas essa foi a resposta do advogado. Eu acho que tinha que repensar isso aí, porque a gente tem que prestigiar as meninas, né? Eu acho. Ou então não prestigia ninguém.
Mas é bom, enfim, é ruim. Acaba sendo ruim isso, né? Doutor, repense, doutor. Mas o fato é que, por enquanto, tá valendo, viu? Todos os horários ali disponíveis para que assistam os jogos. Por enquanto é isso. Essa ação, ela tenta suspender, mas aí tem que acompanhar para ver se vai rolar ou não. Eu duvido um pouco, viu? Também. É isso, eu volto amanhã. Valeu. Valeu, Cíntia Blink, 6h50. 18 horas. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,46%, cotado a R$ 4,72. O euro também fechou o dia em baixa de 0,08%, comercializado a R$ 5,24. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,04%, comercializado a R$ 139.558. E o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 0,45% aos 122.559 pontos. E a agência de classificação de risco Fitch elevou hoje a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, como perspectiva estável. Isso é bom. No anúncio, a agência justificou a nova classificação como reflexo de um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado. Bom, e citou, sucessivos choques nos últimos anos, políticas proativas e reformas de apoio e a expectativa de que o novo governo trabalhará para melhorias. A avaliação do Brasil tinha sido rebaixada para o patamar BB- em 2018. Mas ao analisar o risco vigente, a agência Fitch entende agora que o Brasil alcançou progresso em importantes reformas para enfrentar os desafios econômicos e fiscais. Agora são 6h51. Você no Melhor Mix do Brasil, conferindo aí os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. 18 horas. Esporte. Agora nós vamos ao giro esportivo, falar um pouco aí de esporte com Cid Soares. E Cid, quais são as novidades? Olha só, por exemplo, o Manaus já tem técnico novo. Como é que tá essa situação aí do Manaus? A gente começa bem hoje, né? Tem sim. Manaus tem novo técnico, foi anunciado hoje. Roger Silva, ex-Pouso Alegre. O clube acaba de anunciar, inclusive, o treinador que recentemente esteve em Manaus no confronto do clube de Minas Gerais com o Amazonas. Aos 38 anos ele vai estrear no futebol amazonense. Tem passagens por clubes como Atlético Mineiro, Inter de Limeira, lá de São Paulo, Pouso Alegre de Minas, deixando o clube na 14ª posição em 11 rodadas. Então, já sabe que ele tem talento suficiente para isso. Pela terceira vez aí, o 3B conquista o título amazonense feminino em 2 jogos. As feras foram soberanas no placar e venceram de 4-1 no agregado. O time levantou a taça em seu campo e celebra uma campanha de felicidade no Barezão feminino. O Princesa encara o Ferroviário do Ceará e faz o primeiro jogo no domingo, às 4h no estádio Gilbertão, em Manacapuru. O Nacional enfrenta o Parnaíba do Piauí também no domingo, dia 30, às 2h no estádio Pedro Alaf, lá em Parnaíba. O jogo de volta vai ser no domingo, dia 6, 16 horas de Brasília, no Estádio da Colina, aqui em Manaus. E o goleiro Oliveira está de volta ao Amazonas. O campeão da Série B do Barezão 2019 pela Onça Pintada retorna ao clube aurinegro para a sequência da Série C do Brasileirão. O Amazonas volta a campo no próximo domingo em Florianópolis, em Santa Catarina. O time comandado pelo técnico Rafael Lacerda encara aí o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em duelo válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro encontro entre as duas equipes na história. E o Grêmio e o Flamengo se enfrentam hoje à noite. Vamos ter. Jogão esse Opa, e com certeza. E você transmissão... é Flamengo, né, claro? Mais ou menos, né? Eu sou Flamengo. Eu sou muito Flamengo. Bom, vamos embora. Transmissão pela Rede Globo, ok? Bom, Copa do Mundo Feminina. Vamos só dar o prospecto de como é que tá a coisa. Olha, a Suíça é líder do grupo A com 4 pontos. O grupo B liderado pelo Canadá com 4 pontos. Quem lidera o grupo C é a Espanha com 6 pontos. Dinamarca lidera o grupo D com 3 pontos. Estados Unidos vem à frente aí do grupo E,
com 3 pontos. O Brasil é líder do grupo F com 3 pontos. A Suécia também com 3 pontos, lidera o grupo G. E por fim, a Alemanha é líder do grupo H com 3 pontos. Ari Borges, do Brasil, lidera a artilharia, com 3 gols, seguida por Sophia Smith, lá dos Estados Unidos, com 2 gols. Sábado tem França e Brasil às 7 da manhã. Se prepare que vai ser um jogaço. Jogo que rola no Brisbane Stadium, lá na Austrália. O que tínhamos para hoje, Carlão? Expectativa do jogo hoje do Flamengo e do Grêmio, Cid. É boa? Vai parar Manaus? Não, né? Eu creio que não vai ser esse oba-oba todo, mas que vai dar muita gente movimentando isso, vai. Principalmente porque é a transmissão da Rede Globo, né? Então já fica mais fácil para a galera assistir até em casa. Valeu, Cid. É o que temos para hoje no esporte com Cid Soares. Agora são 6h55. Você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia nos 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos ao giro esportivo. Não, já fomos ao giro esportivo. Agora é o Caio Pimenta. Agora nós vamos conferir as novidades do cinema. Hoje é quarta-feira e quarta-feira a gente tem novidade de cinema aqui com o editor-chefe do Cine 7, que é o Caio Pimenta. É com você, Caio. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine 7. Espero que todos estejam bem depois da semana pra lá de intensa com Barbenheimer. Porém, os cinemas não param e nesta quinta-feira tem muitas estreias. A primeira delas é da Disney e traz grandes estrelas do cinema mundial. Inspirado na atração clássica do parque da Disney, Mansão Mal Assombrada, traz no elenco o Jared Leto, Rosário Dawson, Danny DeVito, Owen Wilson, Lakeith Stanfield e a Jamie Lee Curtis. A história mostra uma mãe e o filho que se mudam para um casarão, porém o local é habitado por seres sobrenaturais. Os dois vão contar com uma turma bem esquisita para ajudá-los na missão de livrar a casa desse problema. Em missão de sobrevivência, o Jared Butler faz aquilo que ele mais ama: dar tiro, porrada e bomba. Desta vez, o astro interpreta um agente secreto que acaba sendo desmascarado no meio do Afeganistão. Para se salvar, ele terá que chegar a uma base militar em Kandahar. Aí você já viu, né? O homem não vai deixar um talibã vivo. Se você estava sentindo falta de um filme de terror nas estreias, fique tranquilo, esse final de semana é seu. Em um convento, um padre morre de forma suspeita na Escócia. Cabe a uma freira descobrir o que houve. Porém, o local guarda mentiras, sacrilégios e segredos sombrios. E no Casarão de Ideias, 2 gigantes do cinema brasileiro entram em cartaz. O primeiro é o José Mojica Marins, o Zé do Caixão. A Praga é o filme desaparecido de 1980, que só agora chega ao circuito nacional. A produção mostra a história de uma bruxa velha que amaldiçoa um rapaz que tenta fotografá-la. É uma raridade imperdível. Já Capitu e o Capítulo é o novo filme do mestre Júlio Bressani. A adaptação livre de Dom Casmurro, clássico de Machado de Assis, o filme surge com a proposta de ser um ensaio, apresentando a personalidade complexa de Capitu, vivida pela Mariana Ximenes, em contraste com os diálogos inventivos de Bentinho, aqui interpretado pelo Vladimir Brista. O enredo também trabalha com a inquietação dos sentimentos humanos, assim como o ciúme intenso de Bentinho e todas as intrigas desenvolvidas a partir das paranoias dele. É isso, aproveitem o final de semana e eu me encontro com vocês aqui na Mix na semana que vem. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Valeu, Caio, até lá. Olha só, agora André Meirelles retornando aos estúdios com a novidade da hora aí, André. Qual é a última da hora, André? Boa noite de novo. Boa noite mais uma vez. Olha, a Polícia Federal está investigando um grupo suspeito de realizar um esquema de doutrinação religiosa e tráfico humano aqui em Manaus. Segundo a investigação,
jovens e crianças da região indígena de São Gabriel da Cachoeira receberam a promessa de estudos na Turquia, com tudo pago pela Associação Solidária Humanitária do Amazonas, uma organização não governamental que fica aqui no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. Inclusive, no início do mês de julho, os 5 rapazes participantes do programa de intercâmbio estudantil, eles foram deportados da Turquia após ficarem 3 semanas detidos ali no local por não terem o visto de permanência. Os estudantes foram liberados para o embarque de volta para o Brasil, com um turco apontado como líder da associação que chegou aqui no Amazonas em 2019. E também, segundo aí a Polícia Civil, esses jovens e crianças indígenas vivem em situação de vulnerabilidade e isso se torna alvos, né, fáceis da organização criminosa que atuam aqui na região do Amazonas. E a polícia continua investigando aí a qualquer momento, amanhã ou depois a gente traz mais informações. Valeu, André. Muito bem, agora às 6 horas e 59 minutos, partimos direto para o editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. O Comitê Orientador do Fundo Amazônia definiu que municípios poderão ter acesso a recursos estrangeiros para financiar iniciativas de preservação da floresta. O uso do dinheiro vai desde a regularização fundiária até a prevenção do desmatamento e incêndios. Atualmente, há 3,9 bilhões de reais em caixa no Fundo Amazônia. De acordo com as regras, o projeto poderão receber aí no mínimo 5 milhões de reais os projetos. O governo planeja um edital específico para agilizar a análise das propostas e a implementação dos projetos. Há a possibilidade de os municípios se organizarem para participar de projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, mas a notícia deve chamar a atenção de prefeitos e associações de municípios, que podem buscar recursos importantes para melhorar a qualidade de vida da população, suas cidades e ainda proteger o meio ambiente. Por outro lado, os órgãos de controle devem ficar atentos. É preciso impedir que recursos importantes doados por outros países para a proteção da floresta não caiam no ralo da incompetência, da ignorância ou da própria corrupção. 18 horas. 7-1, boa noite, Cid. Boa noite, até amanhã. Amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.